hospedeiras de duas formas. Pode ser fagocitado, como mostra o esquema aqui à direita, e nesse processo fagocítico originar um vacúolo que se funde com lisossomas, representados aqui por essas esferas, e esses lisossomas despejam seu conteúdo de enzimas hidrolíticas, acidificando também o ambiente desse vacúolo. Posteriormente, o parasito acaba sendo digerido e morto. Mas o toxoplasma pode entrar ativamente, num processo rápido e silencioso, como representado aqui no esquema à esquerda. Desta forma, ele origina um vacúolo que não se funde com lisossomas e mantém o pH neutro. Ele fica protegido e pronto para replicação. Pode escapar dessa forma também da produção de espécies reativas de oxigênio, como superóxido, peróxido de hidrogênio e óxido nítrico, normalmente produzidos por células fagocíticas. Ao passar pela mucosa intestinal, o toxoplasma, que pode ser oriundo de oocistos ou de carne mal passada contendo cistos, logo penetra ativamente nas células e passa a se replicar. Esses ciclos replicativos originam a forma taquizoíta. Esses taquizoítas têm grande capacidade de aderir às células hospedeiras e a entrar ativamente, se estabelecendo num vacúolo, onde ele fica protegido, como eu falei, e se replicando. Para essa entrada acontecer, é preciso que o parasito seja reconhecido pela membrana da célula hospedeira, aqui representada nesse tom de amarelo claro. Aqui o parasito secreta primeiro moléculas dos micronemas, esses pequenos bastões, essas pequenas organelas na forma de bastão, e as suas proteínas vão se expor na superfície. Logo na sequência, ROPs e ROMs, que são proteínas das rópteras, aquelas organelas em forma de gota, são secretadas e conseguem atravessar a membrana da célula-alvo. Essas proteínas formam um complexo e um dos seus componentes é transmembrana, que se inserem nas membranas, fazendo o papel de receptor dos ligantes da superfície parasitária. Esse processo é muito interessante, foi desvendado na última década. Isso faz com que o toxoplasma possa infectar qualquer tipo celular, pois ele consegue secretar os próprios receptores que reconhecerão e ajudarão nesse processo ativo de entrada. Nesse esquema, está resumido acima a entrada ativa do plasmódium, nos eritrócitos, que vocês vão ver na aula de malária, e embaixo a entrada ativa do toxoplasma em células nucleadas. Observem que mesmo antes de entrar na célula, várias moléculas dos parasitos, das rópteras principalmente, já estão no citoplasma e podem se encaminhar para o núcleo. Sim, o parasito secreta moléculas que vão parar no núcleo da célula hospedeira. Depois de estabelecido dentro do vacúolo, a secreção de moléculas continua. E agora são as proteínas de grânulos densos que vão compor a luz do vacúolo parasitóforo e também atravessar essa membrana, indo parar no núcleo. Moléculas oriundas do parasito, tanto de rópteras quanto de grânulos densos, podem fosforilar e defosforilar diversas enzimas que controlam a transcrição gênica da célula hospedeira, a favor do estabelecimento da infecção parasitária. Então, o parasito ele consegue mexer, inclusive, com a transcrição gênica da célula hospedeira. Uma vez estabelecido dentro da célula, ele começa o processo de replicação, através da endodiogenia, a geração de dois parasitos dentro da célula-mãe. Vemos aqui, então, um vacúolo com duas células parasitárias e dentro delas a produção de duas células filhas, como vemos aqui nesse esquema. O núcleo se divide em forma de ferradura
e metade dele vai para uma célula, formando uma célula, e a outra metade formando outra célula filha. Ao final de diversos ciclos replicativos, o parasito começa então a produzir, a formar o que chamamos de roseta de parasitos. Essa roseta de parasitos, aqui vistas por microscopia de varredura, se organiza através da interação com uma rede filamentosa chamada de rede intravacuolar, que é a secreção do próprio parasito que forma essa rede. Essa microscopia, não vemos a membrana da célula hospedeira nem a membrana do vacúolo, que foram retiradas. Nessa outra imagem, podemos ver que essa rede filamentosa faz a ponte entre o parasito, que vemos aqui um pedaço dele, e a célula hospedeira. Essa rede, além de participar na organização dos parasitos enquanto eles vão se replicando, também já foi mostrada estar associada à importação de nutrientes da célula hospedeira para o parasito, a passagem de moléculas importantes da célula hospedeira para o parasito. Já se sabe que esses túbulos são originados através da secreção desses grânulos densos. E mutantes nocaute para determinadas proteínas dos grânulos densos formam uma rede desestruturada e os parasitos vão se replicando de forma desorganizada. Mas mais do que isso, eles perdem a atividade, eles perdem a capacidade de infecção. E esses mutantes, quando colocados para infectar camundongos, não são capazes de estabelecer uma infecção bem-sucedida. Tudo isso indica que as organelas secretórias do toxoplasma são essenciais para entrada, estabelecimento da infecção e também da infectividade desses parasitos nos hospedeiros. Uma vez dentro das células, os vacúolos contendo os toxoplasmas são capazes de recrutar organelas da célula hospedeira. Então, podemos ver aqui perfis de mitocôndria e também retículo endoplasmático bem próximos, associados à membrana do vacúolo, como no esquema à direita, corpos lipídicos, mitocôndrias, e retículo endoplasmático, Golgi, outras organelas da via endocítica, todas começam a interagir com a membrana do vacúolo. Se sabe que essa interação das organelas com a membrana do vacúolo é capaz de fornecer facilmente, pela proximidade, purinas, glicose, aminoácidos, fosfolipídios, ferro e outras moléculas fundamentais para a vida parasitária. A infecção, então, pelo toxoplasma, ela pode ser resumida nesse esquema, onde o parasito foi desenhado em verde e os tipos celulares são representados por esse retângulo. O parasito é capaz de invadir ativamente, se estabelecer num vacúolo. Esse vacúolo interage com diversas organelas e também com o núcleo celular, e essa proximidade ajuda na captação de nutrientes importantes que o parasito não consegue produzir, não consegue sintetizar, e ajudam na replicação parasitária. Ao fim desse ciclo, o parasito faz o egresso, ou seja, a saída ativa também, assim como ele entra ativamente, ele sai ativamente, rompendo a membrana do vacúolo parasitóforo e a membrana da célula. É neste momento que são liberados no meio extracelular novos parasitos e antígenos parasitários, que estimulam o sistema imune, a ativação do sistema imune, que pode, então, controlar a infecção, fagocitando e inviabilizando esse parasito. A resposta celular, imunicelular, ela tem um papel fundamental no controle da infecção. Enquanto essa resposta ainda não existe, o parasito consegue entrar e se replicar em células fagocíticas ou não.
sair, egressar dessas células, liberando então novos parasitos, antígenos, que aí então podem ser fagocitados por células apresentadoras de antígenos, processados, e essas células apresentadoras de antígenos, assim, participam da ativação de linfócitos como as NK, as células NK, e as células e os linfócitos CD4 positivos. Neutrófilos também participam dessa ativação, dessa resposta coordenada, e todas as células ativadas produzem interferon, que ajuda na ativação de células fagocíticas, e aí sim podem controlar e destruir o parasito. Esses parasitos que circulam pelo corpo nos primeiros dias de infecção são muito característicos do que chamamos de fase aguda da infecção. É nesse período inicial onde alguns pacientes, alguns indivíduos apresentam sintomas e ocorre grande dano tecidual e as manifestações clínicas que veremos a seguir. Com o estabelecimento da resposta imune frente à infecção por toxoplasma, os parasitos tendem a se converter para a forma de bradizoíta. Mas o que são essas formas bradizoítas? São formas de divisão lenta, de metabolismo lento, e que secretam também moléculas que vão formar a parede cística. Nesse esquema, o bradizoíta está fora de escala, ele está, na verdade, muito maior do que o próprio cisto. Então, cada unidadezinha dessa aqui, que forma o cisto dentro dos tecidos, é um bradizoíta. Esses cistos eles podem ser encontrados em diversos tecidos, mas também no sistema nervoso central. A atividade, então, do sistema imune faz com que os taquizoítas se transformem em bradizoítas e fiquem escondidos nessa estrutura cística dentro das células. Essa fase crônica ela pode durar meses e até anos. Com uma baixa imune, esses bradizoítas podem voltar a se converter em taquizoítas, fazendo o que chamamos de reativação da infecção. Além da baixa imune, também o choque térmico e a privação nutricional podem acarretar essa mudança e essa reativação da forma brad para a forma TAC, podendo novamente se estabelecer uma fase aguda, danos teciduais, resposta inflamatória e aparecimento de sintomas e manifestações clínicas que veremos posteriormente. Esses cistos contendo bradizoítas, como podemos ver aqui nessa imagem de microscopia eletrônica, são latentes, mas não são inativos. Eles têm uma parede formada de algumas proteínas e polímeros de N-acetilgalactosamina que permite a passagem de nutrientes. Aqui vemos um quadradinho preto e esse quadradinho foi ampliado aqui para vermos em mais detalhes essa parede. São componentes que vão se polimerizando abaixo da membrana do vacúolo, mas que permitem a passagem de moléculas de até 1000 Daltons e de vários nutrientes importantes para o parasito. E nesse pedaço aqui abaixo vemos o microporo e um pedaço de um bradizoíta, onde os nutrientes passam do citoplasma da célula, atravessando a parede e ganhando cada parasito. Esses cistos, então, apesar de serem considerados latentes e dos bradizoítas terem uma replicação lenta e um metabolismo lento, eles são ativos. Eles podem se romper, formar cistos menores, cistos satélites e permanecer e perdurar na vida
por anos na vida do indivíduo infectado. Podemos resumir essa parte da aula lembrando que o toxoplasma entra ativamente nas células e que o produto de secreção das organelas apicais e de grânulos densos são extremamente importantes para a entrada, para moléculas que vão mexer com a transcrição gênica da célula hospedeira, para o estabelecimento do vacúolo, onde esse parasito vai se estabelecer, para fazer pontes, como a MIR1 é uma molécula de micronema que faz uma ponte entre na verdade, a MAF1 faz uma ponte entre a membrana do vacúolo parasitóforo e mitocôndrias. Essas proteínas são muito importantes para o estabelecimento da infecção e podem alterar a célula hospedeira.